Olá, eu gostaria de dar boas-vindas a você nessa nossa aula do projeto Conhecendo a Logística. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdo, sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. E a ideia dessa série de aulas Conhecendo a Logística é trazer pequenas aulas gratuitas sobre temas relacionados à logística para que você possa conhecer melhor o universo da logística. Então nós vamos abordar aqui diferentes aulas, diferentes assuntos sobre as operações logísticas, sobre custos, sempre trazendo informações importantes. Então eu deixo desde já o convite para que você possa assinar o nosso canal, se você ainda não é nosso assinante. Você possa ativar o lembrete, você possa dar um like nesse vídeo, para que dessa forma você possa nos ajudar na divulgação desse trabalho que está sendo feito para compartilhamento de conhecimentos sobre a logística empresarial. Nessa aula da série Conhecendo a Logística, nós vamos abordar a história e a evolução da logística ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Nós vamos ver quando surgiram esses conceitos logísticos, Será que esses conceitos logísticos são recentes, são mais antigos? Em que momento a gente pode identificar a aplicação desse tipo de conceito? Quando a logística se tornou uma ciência, a partir de que momento ela passou a ser estudada como uma ciência e de que forma as empresas então se apropriaram desses conceitos para melhorar as suas operações. Vamos analisar também como a logística chegou no Brasil, em que momento o país e as empresas brasileiras, as empresas que estavam aqui instaladas, começaram a aplicar os conceitos logísticos e de que maneira isso trouxe benefícios para os processos dessas empresas. E, já que estamos no século XXI, o que nos espera esse novo século em relação às operações logísticas das cadeias de suprimento. Então, eu te convido agora a assistir essa videoaula sobre a história e a evolução da logística no mundo. Começamos com uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida. Afinal, quando surgiu a logística? Não é muito fácil da gente precisar o momento em que a logística começou a surgir no mundo. Se a gente parar para pensar, na época da pré-história, o homem já precisava utilizar alguns conceitos. É claro que ele não tinha a menor ideia de que aquilo seria algum conceito logístico, mas ele já precisava se preocupar, por exemplo, sobre onde se proteger, como armazenar o alimento. Quando surgiu o fogo, ele passou a usar o fogo para que, cozinhando o alimento, ele durasse mais. Nós tivemos diversos períodos de guerras, de batalhas, o grande Império Romano, que tomou conta do mundo da época. Nós tivemos o período das grandes navegações. Em todas esses marcos históricos, de uma certa forma, alguns dos conceitos da logística estavam sendo aplicados. A literatura ela reconhece um momento no reinado de Luís XIV, no século XVIII, quando ele cria um posto de marechal chamado de General de Loges, que é o responsável pelo suprimento do material bélico nas batalhas de então. Ele é definido como um marco do início da logística pelo fato de ter então aí uma preocupação de criar um posto, de criar uma responsabilidade administrativa pelo exército. Okay? Então, por isso é reconhecido aí como sendo um momento, um marco importante dentro da logística. Os períodos de guerra são, sem dúvida nenhuma, momentos onde a logística se desenvolve,
Por quê? Eu já tinha até comentado com vocês aí no passado em relação à questão das batalhas dos impérios, períodos conturbados da história da humanidade, né, em que já se aplicavam alguns conceitos de logística. Porque a logística, ela, numa guerra, é fundamental para que você consiga manter o suprimento de alimentos, o suprimento de armas, o suprimento de remédios no campo de batalha. Okay? Durante a Segunda Guerra, a agência americana, a agência de inteligência americana, ela buscou apoio em professores da Universidade de Harvard para que então pudessem estudar estratégias, metodologias, ferramentas que pudessem subsidiar os exércitos americanos durante a Segunda Guerra. E o que isso acabou produzindo, né? Mais tarde, né, já que os professores de Harvard já haviam sido envolvidos nessas questões, a logística ela acaba surgindo como uma matéria no curso de engenharia e administração da Universidade de Harvard. Então ela acaba passando a ser vista como uma ciência que pode auxiliar não apenas nas guerras, mas também trazer outros benefícios para o mundo empresarial. Como é que a logística chegou aqui no Brasil? No Brasil, essa logística ela vem chegar um pouco mais atrasada, na década de 90, principalmente, porque antes, né, nas décadas de 70 e 80, o Brasil vivia um cenário inflacionário, uma economia que era fechada, você tinha baixo nível de competição. Então as empresas elas não viam essa necessidade de implementação de melhorias de processos, porque o ambiente onde as empresas atuavam era um ambiente de baixa competitividade. Na década de 90, quando você então tem a estabilização econômica no Brasil através do Plano Real, né, que provocou um aumento de consumo, isso acabou trazendo nas empresas uma preocupação maior com a concorrência, porque na medida que você tem um aumento de consumo, uma abertura de mercado, começam a entrar outros produtos e esses outros produtos eles vão conquistando clientes das empresas e isso acabou acendendo lá um sinal de alerta e elas então começaram a se preocupar um pouco mais com essas questões de cadeias de suprimento. Hoje em dia, a gente pode dizer com uma certa segurança e garantia de que a logística, ela de fato é um fator de diferenciação, porque através, né, de tudo aquilo que a gente vai aqui estudar nesse curso, vocês vão perceber que o foco principal é o atendimento ao cliente, mas otimizando custos, né? E dessa forma fazendo com que os resultados das empresas sejam melhores. Esse é o grande propósito, inclusive em algumas definições de gerenciamento de cadeia de suprimento, está muito claro que o objetivo é atender sempre ao menor custo. Bom, nós já vimos lá que alguns marcos existiram na história, né, em relação aos conhecimentos da logística, e a gente pode dizer que no início do século XX, né, basicamente, a logística das empresas estava relacionada com a produção agrícola. Era um período, né, em que a produção agrícola era muito forte e a preocupação maior das empresas era em relação a como transportar essa produção agrícola. Então, era um foco maior em transporte, né, do que basicamente em produção. Na década de 40, com a influência do período de guerras, e aí a gente já havia falado sobre a questão de como as guerras elas impulsionam, né, os conhecimentos de logística, a ênfase era o transporte e o armazenamento também, porque num período de guerra é um período de crise, em que você tem a necessidade de armazenar porque você não sabe quanto tempo a guerra vai durar e você precisa abastecer as cidades. Então, a ênfase logística já incorporou, além do transporte, a questão do armazenamento também. Na década de 50, que é um momento aí de pós-guerra, o que acontece? Pós-guerra sempre está relacionado aí com crescimento, né?
depois de um período de guerra, vem o período do desenvolvimento. E esse período de desenvolvimento vem com um forte aumento de produção e de venda. São aí os famosos baby boomers americanos, né, que passaram a consumir desesperadamente, né, porque vieram de um momento de crise, incorporando uma série de novos hábitos. Então, produtos que não faziam parte do portfólio de uso passaram a fazer. Isso acabou gerando, por parte da produção, um aumento, uma necessidade de aumento. Consequentemente, começaram a ocorrer problemas de atrasos de entrega, né? E você passa, então, em função disso, a ter uma maior necessidade de aumentos de estoques para que você consiga atender a esse mercado que está em franco crescimento, né? E aumento de estoque está sempre relacionado com a questão custo. Então, a década de 50 a gente pode dizer que, em função do desenvolvimento do pós-guerra, houve um aumento, né, de mercado, de vários produtos, novos hábitos, e isso acabou gerando, né, uma necessidade de aumento de produção, que gerou aumento de estoques, e isso trouxe custos aliados a problemas de entrega e de atrasos. A década de 70 ela é marcada por um período de crise de petróleo, né? E nesse período de crise de petróleo você começa a ter a formação de blocos econômicos, e esses blocos econômicos eles são nichos fechados em si, né? Você tem aí, a partir desse período, um desenvolvimento forte da tecnologia da informação, né? E isso vem, a gente vai falar sobre isso aí ao longo do nosso curso, a importância da informação para a logística. Então, o desenvolvimento da tecnologia de informação ele vem também trazer ganhos aos processos logísticos e uma globalização, né? Então, as empresas que estavam fechadas nos seus próprios mercados, né, com o momento de crise, passaram a ter a necessidade de expandir para outros mercados, né? Uma busca de novos mercados pela sobrevivência das empresas. Então, isso gera uma mudança de postura, porque uma coisa é a empresa trabalhar no seu mercado, outra coisa é ela começar a operar em outros mercados onde muitas vezes ela desconhece. Então isso traz um impacto também bastante grande aos processos logísticos. E na década de 90, né, como a gente já tinha até comentado aqui na aula passada sobre a questão da introdução da logística nas empresas brasileiras, né, em função de uma estabilização econômica, você tem aí uma necessidade de melhorar a sua eficiência, né? As empresas elas começam a ter mais competição, a quantidade de produtos no mercado bastante variável, né? E isso acaba trazendo um interesse muito grande das empresas na logística integrada. Começam a perceber a importância da logística integrada para o seu negócio, ok? Bom, e no nosso século atual, né, já estamos no século 21, o que a gente observa de impactos que possam fazer com que as empresas tenham que rever os seus processos logísticos? Primeiro ponto, e um ponto assim, bastante importante, é a mudança do comportamento de compra do consumidor, né? Hoje, muito mais frequentemente, você faz compras online do que você fazia no passado, ok? Por isso, as empresas elas têm que usar com bastante força a tecnologia de informação, principalmente para acompanhamento dos seus processos. O nível de exigência do consumidor hoje é muito maior, né? Imagina você faz uma compra online, você imediatamente já quer saber se já está sendo enviado, você quer acompanhar o rastreamento do produto, você quer saber onde o produto está, você quer saber qual é o prazo que você vai receber, né? Então isso tudo acaba gerando aí uma necessidade muito forte das empresas de atuarem na tecnologia de informação junto aos seus processos.
E por fim, o século XXI é marcado pela extrema necessidade de otimização de custos pelas empresas. E isso é muito fácil da gente entender em função de tudo isso que a gente já viu aí, da mudança do comportamento do consumidor, de um ambiente muito mais competitivo. Então, a necessidade de otimização de custos ela se torna fundamental para o sucesso da empresa, para que a empresa consiga se manter no mercado. A própria definição do gerenciamento da cadeia de suprimento, né, do Supply Chain Management, ela estabelece que o importante é o atendimento ao cliente, né, porém sempre com o menor custo. Então o custo é um fator de grande importância para as empresas no século atual. Bom, eu espero que essa aula tenha sido interessante para você, que o assunto abordado tenha sido útil para o seu conhecimento. Esse é o propósito dessa série de aulas que eu chamei de Conhecendo a Logística, exatamente porque a ideia é trazer esses temas que vão dar um maior conhecimento sobre os conceitos da logística aplicados na logística empresarial. Se ficou alguma dúvida ou se você quer algum esclarecimento adicional, eu te convido a deixar aqui no comentário do nosso vídeo a sua dúvida, a sua pergunta, né, para que com isso eu possa então ajudar a esclarecer. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, então escreva aí nos comentários a sua dúvida e eu vou responder essa dúvida com o maior prazer. Além disso, você pode me procurar também nas redes sociais, né? O meu Instagram é Logística Sem Mistérios, tudo junto. Só me procurar, me adicionar, trocar ideias pelo direct. Eu estou sempre disponível para esclarecer as dúvidas sobre os assuntos relacionados à logística, ok? Então agradeço aí a sua atenção e te convido a assistir mais alguma aula da série Conhecendo a Logística. Um abraço.